Paz do Senhor Jesus, sejam mais uma vez bem-vindos, meus irmãos, minhas irmãs, ao seu canal do Estudo Bíblico José Carlos Maciel. Quero aqui agradecer a Deus por essa rica oportunidade que Ele está me concedendo de gravar mais um vídeo para o canal. Mais um vídeo do estudo da parábola do semeador, a parte 2. Fizemos a parte 1 de Mateus capítulo 13, do versículo 1 ao 9, e agora vamos fazer a parte 2, Mateus capítulo 13, do versículo 10 ao 18. Quero agradecer a todos vocês que estão inscritos aqui no canal José Carlos Maciel, e você muito obrigado. Continue curtindo nossos vídeos, comentando, para que o YouTube recomende o nosso canal cada vez mais. É de suma importância que você curta o vídeo, não só assista, mas também curta. Quero agradecer a você que chegou aqui recentemente através do vídeo, que tipo de vaso você é. Quero dizer a você muito obrigado por estar aqui junto conosco. Curta nosso vídeo, comente, e se você estiver gostando do conteúdo, indique nosso canal para mais alguém. Quero agradecer a você que ainda não é inscrito no canal, mas tem assistido nosso vídeo. Se for possível, se inscreva para nos ajudar. Se inscreva para que esse canal possa crescer. Amém? Segunda parte do estudo, a palavra do semeador. Desta vez, Mateus capítulo 13, do versículo 10 ao 18, que diz assim: E cercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: Por que lhes falas por parábolas? E ele respondendo disse: Porque a vós é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábola, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. Né? Jesus fala de parábola com eles dessa forma, por quê? Porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem e nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: Ouvindo ouvires, mas não compreendeis, e vendo vereis, mas não percebeis, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com seus ouvidos, e fechou os olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam e eu cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque, em verdade vos digo, que muitos profetas desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador, né? Que muitos desejavam ouvir o que eles estavam ouvindo, mas não puderam, principalmente profetas. Né? E outros estavam ouvindo, mas não estavam com o coração aberto para aquilo que eles estavam ouvindo. Por isso que muitas vezes eles não estavam compreendendo. E eles estavam vendo, né? Mas não estavam com os olhos, né? E ouçam com os ouvidos, né? E compreendam com o coração para que cure. Porque se eles tivessem com o ouvido e o coração aberto, eles iam compreender. E Jesus ia curar eles, mas eles não estavam dispostos a isso. Estavam com o coração endurecido. Né? Parábola do semeador, parte 2, tem como título Revelação e Entendimento. Nosso texto bíblico, Mateus capítulo 13, do versículo 10 ao 18. O tema, a importância da revelação divina para o entendimento espiritual. Nossa introdução vai dizer assim: quando olhamos para o Evangelho de Mateus, encontramos um trecho intrigante no capítulo 13, verso 10 ao 18. Nele, Jesus compartilha uma parábola e, ao ser questionado pelos discípulos, né, sobre o motivo de falar em parábola, ele revela uma profunda verdade sobre a relação entre revelação divina e entendimento espiritual. Né? Nesta passagem, exploraremos o significado e a importância dessa passagem em nossas vidas, né? Porque Jesus ele fala de uma forma para um e de outra forma para outros. Uns que estão com o coração receptivo, ele entende, mas os outros que estão com o coração endurecido não entendem nada. Primeiro ponto diz assim: a busca pelo entendimento espiritual. Mateus capítulo 13, verso 10, que diz assim: E cercando-se dele, os discípulos disseram-lhe: Por que eles falam por parábolas? Aí ele diz: Jesus inicia a passagem com os discípulos questionando sobre o uso de parábolas. Este questionamento reflete a busca inata da humanidade pelo entendimento espiritual, né? Porque o entendimento espiritual muitos não entendem, né? Muitos não percebem e fica confuso. Muitas vezes buscamos compreender os mistérios de Deus, mas nem sempre estamos dispostos a receber a revelação que Ele oferece, né? Às vezes a pessoa não quer receber a revelação que Cristo está oferecendo. Por isso que muitas vezes ele não entende nada, né? Fica meio perdido. Segundo ponto de a resposta de Jesus, Mateus capítulo 13, versículo 11 a 15, que diz:
E ele respondendo disse: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábola, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendem. Eles vendo não estão vendo nada, e ouvindo não estão compreendendo. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendeis, e vendo vereis, mas não percebeis, né? Eles estavam ouvindo, mas não estavam ouvindo de maneira correta. E vendo e não estavam compreendendo. E vendo, mas não estava percebendo. Ouvindo e não compreendendo. E vendo não estava percebendo. E o verso 15 diz: porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com seus ouvidos e fechou os olhos. Eles ouviram de mau grado. E ouvindo, fechou os olhos, para que não veja com os olhos, e ouçam com os ouvidos e compreendam com o coração, e se converta e eu os cure. Né? Mas eles não estavam dessa forma, eles estavam com os olhos fechados, mesmo vendo com os ouvidos agravados, e não estavam compreendendo nada. Por isso que Jesus estava falando através de parábola. Jesus explica que a compreensão dos mistérios do reino de Deus não é concedida a todos da mesma maneira. Aos discípulos, aos buscadores sinceros é dada a revelação. No entanto, aqueles cujos corações estão endurecidos, a mensagem permanece enigmática, né? Permanece um enigma. Isso nos chama a refletir sobre a disposição do nosso coração para receber a revelação divina, né? Porque o nosso coração tem que estar aberto, ele tem que estar receptivo para a revelação de Cristo. E muitos não estão com o coração receptivo. Por isso que Jesus falou através de parábola. Para que ele ouvem, para que ele veja, para que eles vejam, mas não percebam. Para que eles escutem, mas não compreendam. É o que acontece muito. Tem pessoas que ouvem, mas não entendem nada. Porque não está com o coração receptivo para Cristo. Por isso que Jesus fala através de parábola para muitos. Para que ele não, porque ele não entende. Nosso terceiro ponto diz assim: a parábola do semeador. Mateus capítulo 3, verso 18. Né? Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Dentro desse contexto, Jesus compartilha a famosa parábola do semeador. Esta parábola ilustra vividamente a importância do solo receptivo para que a semente da palavra de Deus germine e dê fruto. Cada tipo de solo representa diferentes condições do coração humano, enfatizando a necessidade de preparação e abertura para a revelação divina, né? Porque o coração ele tem que estar preparado, ele tem que estar disposto, ele tem que estar receptivo para a revelação divina. E muitos hoje não estão. Muitos hoje não querem ouvir falar de Jesus. Muitos hoje não querem ouvir a palavra de Jesus. Então, mesmo muitas vezes Jesus falando, ele não ouve. Mesmo muitas vezes Jesus explicando, ele não compreende. É o que estava acontecendo. Por isso que ele estava falando através de parábola. Que muitos não estavam ali com o coração aberto para receber a palavra, para querer entender a palavra. E ele estava falando através de parábolas. Uns entendiam e outros não. Dessa mesma forma acontece ainda hoje. Muitos não entendem o que Jesus fala. Muitos não entendem o propósito de Jesus na vida do ser humano. Por isso que Jesus fala com ele através de palavra e ele termina não entendendo nada. 4. A bênção de entender os mistérios do reino. Mateus, capítulo 13, versículos 16 a 17, que diz assim: mas bem-aventurados vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejavam ver o que vós vedes, e não ouviram, e ouvir e não viram, e ouvir o que vós ouves e não ouviram. Né? Que muitos desejavam ouvir o que eles estavam ouvindo, ver o que eles estavam vendo, e especialmente ver Jesus face a face. Muitos desejavam, mas não podiam. Muitos queriam ouvir Jesus falar, mas não estavam tendo essa oportunidade. Né? Então, de bem-aventurado aqueles que ouvem. Né? Bem-aventurados os vossos olhos, porque estão vendo. Aí diz assim: Jesus destaca a singularidade e a bênção de compreender os mistérios do reino de Deus. Aos discípulos é dado o privilégio de ver e ouvir o que muitos profetas desejavam ouvir e entender. Isso nos revela a valorizar a revelação divina em nossas vidas e a reconhecer a importância de buscar uma revelação profunda com Deus. Porque nós devemos buscar sempre uma revelação profunda com Deus, através de quê? Da oração, do jejum, da leitura da palavra, se aproximando cada vez mais deles e entender, né, o que Deus quer para a nossa vida. Porque hoje muitos não estão nem aí para isso. Muitos não querem compreender, muitos não querem entender, muitos não querem buscar. Mas nós devemos buscar, pedir direcionamento
pedir sabedoria e pedir entendimento de Deus para entender o propósito dele para nossas vidas. E, especialmente, entender os desígnios espirituais, porque muitos não entendem nada, fica perdido no tempo, porque ele não está com o coração perceptivo para isso. E Jesus fala e ele não entende. Para concluir, ele diz assim, em Mateus capítulo 13, versículo 10 ao 18, Jesus nos lembra da necessidade de buscar ativamente a revelação divina e de preparar nossos corações para recebê-la. A parábola do semeador destaca a importância de sermos solos férteis para a palavra de Deus, que possamos abrir nossos corações buscando entender os mistérios do reino e desfrutar da bênção de uma comunhão íntima com Deus, permitindo que sua luz dissipe as trevas da incompreensão espiritual em nossas vidas. Que esta mensagem nos inspire a cultivar uma busca constante pela revelação divina e a compartilhar a luz do Evangelho com todos ao nosso redor. É isso que nós devemos fazer, né? Buscar cada vez mais a revelação divina, buscar compreender mais o desígnio de Deus e o propósito que Ele quer para as nossas vidas. Não ficar com o coração endurecido e não com o ouvido agravado, para que não possa nem ver com nossos olhos e nem compreender, né, através do nosso entendimento. Porque muitos estão aí com os olhos agravados. Ele está vendo, mas não está enxergando direito, feito diz aqui no versículo 15. Porque o coração desse povo está endurecido, e ouviu de mau grado com seus ouvidos, e fechou os olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos. Tá vendo? Eles estavam com os olhos aqui fechados, né? Tanto os olhos e com os ouvidos, né? Porque ouviu o quê? De mau grado, mas que nós possamos ouvir a revelação divina de bom grado, para que nós possamos entender o desígnio de Deus para nós. Que nós possamos estar sempre atentos, sempre buscando em oração, em jejum, leitura da palavra, compreender e entender o desígnio de Deus, que muita gente deseja isso, mas não pode. E nós que temos o privilégio de ouvir, que possamos estar com o coração receptivo para compreender e entender tudo que Jesus quer passar para nós. Amém? Deus abençoe. Se gostou dessa segunda parte da parábola do semeador, curta, comente e indique para mais alguém.